Olá, bom, esta é a 12ª aula para os alunos do segundo ano do ensino médio. Aí a partir de hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos estudar o caderno São Paulo Faz Escola, tá? Que alguns receberam aí, né? E quem não recebeu eu coloquei já no grupo. E nós também vamos colocar uma lista de exercícios, né, eu coloquei como lista preparatória. Preparatória para quê? Para duas coisas, para o Enem e para a prova da AP, tá? Então aí a gente vai ver os exercícios, porque o caderno São Paulo Faz Escola, muitos exercícios são muito teóricos, matemática pura mesmo, tá? E aí eu vou complementando com essa lista que eu preparei, são 8 exercícios, que aí tem alguns exercícios de Enem, de vestibular e tal, aí é uns exercícios que tem que pensar mais, tá? Então nós vamos começar fazendo hoje, eu vou selecionando algumas atividades, tal, tudo, não sei, não, eu acho que não vou fazer ele todo, só o que precisa para fazer a prova da AP e para entender alguns exercícios do Enem, tá? Então vamos lá. A primeira página, né, começa o caderno São Paulo Faz Escola na página 7 aí, que ele vai ter a apresentação agora é tema do segundo ano mesmo, tá? O tema 1, o reconhecimento de periodicidade, amplitude e período, tá? Então o que ele dá aí? Ó? Observe o gráfico a seguir, o formato de onda obtido pela observação do fenômeno periódico. Então, como eu fiz lá na primeira aula, os gráficos que a gente vai estudar vai ser esses gráficos desse sentido aí, tá? Então, ele marcou duas situações para a gente analisar no gráfico, esse A e esse P, que é a abreviação, o A, a abreviação de amplitude, e o P é a abreviação de período. Como é periódico, então ele repete de acordo com o período, tá? Então vou dar um exemplo aí, por isso que eu estou falando, aqui é muito teórico. Eu vou dar um exemplo prático do que seria uma situação que representa um fenômeno periódico, tá? Então aí só para os detalhes dos nomes aí, ó, esse ponto que está aqui no meio, percebe que a onda ela aumenta e diminui, tá? Então esse passo que está aí no meio, que representa o eixo de X, ele é o que é chamado de nível de equilíbrio. Então, ou seja, você vai ter ondas abaixo e acima desse ponto aí, tá? Então esse ponto aí é o ponto de equilíbrio, ou seja, ali não tem nem onda acima nem abaixo, é neutro ali, tá? A parte de cima da onda é chamada de crista, né? Os surfistas aí usam muito isso, né? Esse termo, né? De crista, a parte da onda para surfar a onda, né? E a parte de baixo, um conceito também que a geografia pega da gente é o vale, não é? Então assim, quando você tem aquela parte de baixo relevo, também é chamado de vale. Então, só os nomes aí para a gente poder ver, tudo bem? Bom, então o que vai pedir para fazer na atividade 1? É bem simples, hein? Esses primeiros exercícios vocês vão fazer assim, sabe? Oh, que isso, a gente estudou tudo para isso, vocês vão fazer na maior facilidade. Então, olha lá, nesse gráfico aparecem em destaque dois conceitos importantes associados aos fenômenos periódicos. A amplitude, que ele chamou de A, e o período, que chamou de P. O período é a distância horizontal entre dois picos sucessivos da onda, e a amplitude é a metade da distância vertical entre os dois picos. Sabendo-se disso, a amplitude e o período desse fenômeno periódico ilustrado pelo gráfico são. Então eu coloquei aqui, ó, só para a gente dar uma recordada, né? Eu fiz um corte aí desse gráfico, então ele vai repetindo várias vezes essa onda. Ele quer saber duas coisas, a amplitude e o período. Então a amplitude, a gente vai olhar desse ponto aqui, ó, o quanto que está passando desse nível que eu falei para vocês de equilíbrio. Então a gente vai perceber que a altura máxima dessa onda vai de 0 a 2, ou seja, a amplitude, o ponto máximo que ela atinge aí, no pico aí, certo? É bom que a gente está vendo, até vendo essas coisas aí, né? O pico, o achatamento da curva, esse tipo de coisa no nosso período de pandemia, situações desse tipo aqui, tá? Então aí o ponto máximo, a amplitude aí seria igual a quanto? Igual a 2, né? Que o ponto máximo que ela atinge lá é 2. E aí tem os períodos, então ela vai repetida de acordo com os períodos, tá vendo? Isso aqui é um recorte, né? Como se eu copiasse e colasse
essa onda várias e várias vezes. Então eu vou achar na posição, igual ele falou aí, né, horizontal, a distância entre esses dois pontos aqui. Então eu fiz a marcação, ó, o primeiro ponto está exatamente na metade, aqui entre 1 e 2. Entre 1 e 2 é 1,5, certo? E o segundo ponto do período está no 3,5, está entre 3 e 4, né? 3,5, certo? Aí é só fazer a subtração dos dois. Como que nós vamos fazer? Usando, né, o menor, o maior para o menor. Física de primeiro ano, em cálculo de distância. Então, aí eu fiz lá o cálculo, tá vendo? 3,5 menos 1,5, que é igual a 2. Então, o período e a amplitude aí, nesse caso, deu igual a 2. Ah, então o período e a amplitude é igual? Não, né? Isso aí é a situação para esse exercício, tudo bem? Então, faça as anotações da apostila, se não tiver, vou fazer no caderno, mas acho que todo mundo recebeu a apostila. Então, esse é o primeiro passo, tá? Agora vamos para o segundo gráfico, atividade 2. Na atividade 2, vocês terão que fazer o que? A imagem de uma função é o conjunto de valores que a função assume, ou em outras palavras, o conjunto de valores de y correspondente nos eixos x. Observe a imagem de cada um das seguintes funções representadas e seus gráficos. Então essa é uma função, como que é chamada essa função? Função periódica, então ela vai repetindo de acordo com o período. Tá? Essas ondas aí, igual a gente fez no começo. E aí ele quer saber qual é o valor de imagem, que ele falou assim, o valor de x. Ou seja, quais os valores que essa função está variando, comparando com o eixo de y. Tá? Então a gente vai perceber que o pico máximo lá dessa onda é igual a 3, tá vendo? Está na linha do 3. E o pico mínimo é igual a menos 3. Ou seja, como que você vai colocar lá a imagem, né? Vai colocar a imagem no intervalo possível. Geralmente a gente coloca do menor para o maior. Se colocar ao contrário, não tem problema não, tá? Mas o menor valor é menos 3 e o maior valor é 3 positivo. Né? Tranquilo, fácil, né? Então só observar no eixo de y, igual ele falou aqui, tá? Quais são os intervalos de valores, certo? Bom, aí ele deu uma outra função aqui, não sei, achei meio perdida, né? Mas essa função aí é uma função do segundo grau, tá? E aí a gente tem que fazer a mesma coisa, achar para quais valores, né, a imagem dessa função, ou seja, para quais valores que ela está lá no eixo dy. Então a gente percebe que ela vai no máximo até 4 e depois aqui são os valores negativos. Ou seja, a imagem ali são valores menores do que 4. Qualquer valor menor ou igual, né? Aquele símbolo ali, só para lembrar, o símbolo de menor ou igual. Então os valores de y tem que ser sempre menor ou igual a 4. Tranquilo? Bem fácil essa daí, tá? Agora o que vocês vão fazer? Né? Eu preparei algumas aqui para vocês irem completando na apostila, que é bem tranquilo aí de fazer, não é muito difícil para acostumar com esses fenômenos periódicos. Então, ó, continuando, né, acho que está na mesma página, página 7, tem uma função que representa um fenômeno periódico. Você vai ter que responder essas três coisas: a amplitude, o período e a imagem, tá? Então, a amplitude, o maior valor em cima daquele eixo, no caso ali do eixo de x, mas não é sempre ele passa em cima do x, tá? Pode ser para outros valores, tá? Vai ter um valor, por coincidência, esse daí sempre passa no x. O período, de quanto em quanto repete, né? Então você pega dois valores aqui, né? Marca lá e subtrai, e a imagem, os valores de x, tá? Para a outra atividade, a mesma coisa, tá vendo? Então ele só mudou, né, os valores e a gente precisa fazer. Então no primeiro lá, fazer a identificação, imagem, período e amplitude, e a mesma coisa nesse daqui, tudo bem? Bem fácil, bem simples, só observar os gráficos, só para acostumar com esse tipo de gráfico, que é gráfico novo, tá? E na atividade 3, mais do mesmo, ele deu duas funções, função 1 e função 2, tá? E aí com base nos gráficos ele pede lá, qual função que tem o maior valor de período. Então ele quer saber o período que ela repete, né? Dá para observar pelo gráfico, mas você pode marcar ali, né? Fazer os cálculos e tal. E qual função que tem o maior valor de amplitude. Então eu aconselho, é uma sugestão minha, tá? Se colocar a função 1, a amplitude e o período, ver lá direitinho como é que faz, tá? Não é muito difícil. E a função 2, calcular
esses valores, né? O período e a amplitude. Marca lá e vê qual delas é o maior, né? No A tem que responder do período e na B da amplitude, tudo bem? Então essa daí são as primeiras atividades do caderno São Paulo Faz Escola. Para complementar isso daí, eu coloquei um exercício que é da Olimpíada Brasileira de Matemática. Eu vou postar essa lista já no grupo, tá? Tá ali do segundo, terceiro, mas só segundo só agora, tá? O exercício 1, OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática. Eu vou ler, e aí pra gente ter uma ideia de fenômenos periódicos, tá? Pra pensar um pouquinho também, porque senão fica só nesse nível raso aí não consegue atingir os altos padrões matemáticos. Que bonito isso. Em certo ano, bissexto é o ano, aí tá lá, a gente até fez coisa, né? Isto é, um ano que tem 366 dias, o número de sábados foi maior que o número de domingos. Em que dia da semana caiu o dia 20 de janeiro desse ano? Aí tá lá as coisas. Então isso é um tipo de fenômeno periódico, né? Os dias da semana sempre repetem 7, os meses do ano de 12 em 12 e tal. Então isso aí é um tipo de situação que representa o fenômeno periódico. Então eu vou fazer esse exercício aí para vocês poderem completar, tá? E já façam a parte da apostila. A gente já vai fazer nos dois agora, hein? Agora o bicho pega. Quer usar aqui já?